iniciando mais um programa Fentec Brasil TV. O nosso programa vai ao ar às segundas-feiras no canal 4 da TV Floripa às 19h30 e às terças no canal 9 Eco TV. Lembrando também que o programa fica disponível nas nossas redes sociais e no site da Fentec. O nosso entrevistado de hoje é o professor Erledes Elias da Silveira, mestre em educação, professor na área política sindical, coordenador da Secretaria de Organização e Políticas Sindicais da UGT, diretor de desenvolvimento do Centro Avançado de Estudos na Gestão Política e Privada e coordenador do Programa de Formação Política Sindical. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Ok, Tatiana, eu que agradeço o convite, dada a importância que é esse programa. Eu quero parabenizar a Fentec para desenvolver esse trabalho, porque é fundamental para os nossos trabalhadores, a sociedade de modo geral, está discutindo a importância que tem a luta sindical, o trabalho sindical. Portanto, é uma honra muito grande estar participando do programa. Muito bom. Professor, nós estamos vivenciando um momento ímpar na democracia, que são as eleições gerais, né? Então, nós gostaríamos de saber qual que é, na sua opinião, a importância do movimento sindical de se envolver nessa política. Muito bem, se compreendermos que o papel do movimento sindical é um papel essencialmente político, tendo em vista que o movimento sindical luta para melhor saúde, para melhor educação, moradia, salários, emprego, saneamento básico, esporte, lazer, ou seja, tudo isso é político. Então, o papel do movimento sindical é essencialmente político. Sendo um papel essencialmente político, ele tem o dever político de participar do processo eleitoral, das eleições gerais, tendo em vista que através da eleição, da escolha daqueles que vão nos representar, tanto no âmbito municipal, estadual, federal, que nós vamos estar escolhendo aqueles que vão fazer as leis, essas leis que regem as nossas vidas. Daí a importância de participar. Se não participarmos desse processo eleitoral das eleições gerais, podemos dizer que estaríamos negligenciando o nosso papel. O movimento sindical estaria deixando de cumprir o seu papel, porque é através desses órgãos, desses fóruns, que vão discutir todo o processo da economia, a questão do emprego, do trabalho. Ou seja, nós exigimos a participação efetiva das eleições gerais. É claro que quando se fala da participação das eleições gerais, nós não estamos dizendo que o sindicalista deve disputar eleições, se candidatar, até seria muito bom que todos os nossos sindicalistas tivessem interesse, inclusive, de participar das disputas eleitorais, e temos as disputas. Mas, se não participarmos, nós estaríamos deixando efetivamente de exercer o nosso papel. Muito bem, então dentro da sua explicação, né, do falado agora, seria então de suma importância até o dirigente sindical participar do processo político e das eleições gerais, correto? Sim, correto, é fundamental, é essencial para ele deixar, nós colocamos sempre claro o seguinte, que o movimento sindical, o sindicalista, né, ele tem que enxergar, além de olhar para dentro, ele tem que enxergar para fora, ou seja, ele tem que saber o que está acontecendo na sociedade, e por um motivo muito simples, por tudo aquilo que eu acabei de falar, e mais ainda, todo dirigente sindical, ele é um trabalhador, né? Ele veio da classe trabalhadora, naquele momento ele está dirigente sindical. Ora, ele mora num bairro, muitas vezes num bairro que tem problema, porque é um bairro de classe média baixa, um bairro de classe pobre, e que está com muitos problemas, problema de creche, problema de saúde, o problema de saneamento básico, ou seja, ele tem que viver aqueles problemas, tendo em vista que ele é um representante de um membro daquela comunidade, daquela sociedade. Então ele tem a obrigação política, até pelo fato dele exercer esse papel, de ter essa representação, não é só da sua categoria. Claro que ele foi eleito, escolhido na sua categoria, mas para representar o interesse de uma sociedade, de uma comunidade. É nessa visão que nós entendemos de fundamental importância a participação do dirigente no processo eleitoral das eleições gerais. E há várias formas de participar.
Evidentemente que nós não estamos falando só de disputar uma eleição. E nós temos vários candidatos, aliás, oriundos da classe trabalhadora. É importante ele participar porque quem define as leis, que eu já falei, são esses fóruns, né? Você pegar na Câmara, no município, quem define as leis do município são os vereadores, né? Eles fiscalizam a atuação do prefeito, eles apresentam projetos de interesse da sua comunidade e que vai, aprovado aquele projeto, vai reger a vida daquela comunidade, naquele município. E no Estado você tem uma Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela vai cuidar das questões do Estado, além de fiscalizar o governador e todos os órgãos, né, de secretarias, etc., ele vai também poder apresentar projetos de interesse do Estado, então de todas as comunidades, toda a sociedade daquele Estado. E na Câmara, no Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, vai discutir toda a lei maiores, né, ou seja, inclusive a própria Constituição, a nossa Constituição, que rege a nossa vida, é aprovada, é discutida e aprovada pelo nosso Congresso. Então, aí, evidentemente, que nós temos que participar. Hoje, se você fizer uma análise, um estudo lá das nossas representações, tanto de âmbito municipal, quanto de âmbito estadual ou federal, você vai ver que a nossa representação é muito pequena. A maioria dos representantes que lá estão representa a classe patronal, representa o capital. E que nós entendemos que sim, o capital, os patrões, eles estão exercendo o papel deles. Eles têm que representar, os banqueiros vai eleger seus representantes, o latifúndio vai eleger seus representantes, a classe médica vai eleger seus representantes da área de saúde. E nós, trabalhadores, vamos ficar assistindo? Não. Nós temos que interferir no processo, nós temos que indicar candidatos, nós temos que eleger aqueles que estão comprometidos com a luta da classe trabalhadora. Entendi. Então é importante até o dirigente sindical não só participar ativamente, diretamente, né, se candidatando, como também de uma outra forma que talvez juntando a categoria, esclarecendo para a categoria esse tipo de diferença, né, de importância na hora de se pensar, fazer a categoria pensar ao eleger alguém. Que bom, certo? Levar a consciência. Consciência, exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos um momento ímpar, que você bem fez na abertura, um momento ímpar que nós estamos vivendo e vivemos isso a cada 2 anos. Ora, imagina você, hoje nós temos eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Já pensou no município, vamos pensar no município de São Paulo, nós juntarmos os diversos sindicatos, a federação que tem uma representação nacional, você em cada estado, ou no próprio município, você está chamando os candidatos para deputado estadual, naquela região, nós temos muitos deputados na região A, B, C, você tem lá os candidatos a deputado daquela região. Você está convidando aqueles candidatos para fazer um debate com a classe trabalhadora. Isso tem acontecido, nós temos alertado muito para isso, nos cursos que nós aplicamos aí pelo Brasil afora, e dá um resultado sensacional. Ou seja, você chama ali os candidatos, pode chamar de todos, independendo do partido. Nós não estamos falando da questão partidária. O partido, ele é fundamental, é através dele que nós elegemos, mas o movimento sindical está acima da questão partidária. A visão do movimento sindical é uma visão de luta para a classe trabalhadora, a classe produtora desse país, aliás, a única classe que produz a riqueza do país, que é os trabalhadores, senão outra forma de produzir riqueza. Então, sendo essa classe, essa categoria, essa classe de grande importância, que é a classe dos trabalhadores, nós temos que chamar o debate com a sociedade. Nós não podemos eleger um candidato e esquecer que elegemos, ou seja, não é isso, nós temos que participar efetivamente. O que nós chamamos a atenção, e acho que essa oportunidade desse programa, eu acho riquíssimo, assim, chamar a atenção para a consciência do nosso povo brasileiro, a consciência da maior parte desse povo, que é exatamente formada pela classe trabalhadora. Nós precisamos alertar, nós precisamos buscar consciência. Só assim nós vamos mudar o que está aí. Ou, caso contrário, estamos satisfeitos com tudo que está aí. Se estivermos satisfeitos, né, então vamos nos acomodar, vamos assistir. Não, nós achamos que o que está aí não atende os interesses da classe trabalhadora, atende em parte. Nós estamos num processo democrático, não temos a democracia plena, que só teremos a democracia plena no dia que não tiver fome nesse país. Então nós estamos num processo. Sim. E temos que apostar na democracia. É a democracia que permite isso que nós estamos fazendo aqui, fazer o debate da consciência
política do povo brasileiro, e é isso que nós queremos. E o movimento sindical, ele tem esse papel de alertar todo esse povo, alertar os trabalhadores, os familiares, os trabalhadores, pela importância de estar escolhendo candidatos que vão representá-lo na hora de uma decisão, de uma lei que vai reger a sua vida. É realmente um papel muito importante, né? Uma carga bem pesada aí, bom para os dirigentes, inclusive sindicais, pensarem a respeito e trabalhar com afinco, né, nesse processo de conscientização e equilíbrio também nos nossos representantes políticos aí, né? Políticas, exatamente. Né? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com o professor Erledes. Professor, por que é importante elegermos candidatos comprometidos com os movimentos sociais e com a luta dos trabalhadores? Então, exatamente. Quando nós vamos escolher alguém, primeiro que é importante que você conheça o candidato, né? Você conheça a vida pregressa dele, quem foi essa pessoa, porque hoje nós assistimos umas coisas muito interessantes no país. Vem lá o filho do ex-senador, ou do senador, o sobrinho do não sei quem, ou seja, eu não quero saber se o cara é parente ou deixou de ser parente de uma pessoa importante na política, eu quero saber qual o compromisso que ele tem, porque mesmo que seja jovem, ele é um estudante, ele tem um compromisso no momento estudantil. Se ele não é estudante, é jovem, ele tem um compromisso, por exemplo, na comunidade. É preciso saber que compromisso que ele tem. O compromisso dele está voltado para o interesse nosso, quando eu digo nosso, dessa classe produtora, dessa classe trabalhadora, ou o compromisso dele está voltado para o interesse patronal, o interesse do capital. E nós vivemos num mundo capitalista, nós vivemos num país capitalista, não estou nem questionando isso, eu estou dizendo o seguinte, que a representação tem os seus interesses. Sim. E nós precisamos de eleger aqueles que representam os nossos interesses. E é isso mesmo, esse é o equilíbrio que nós buscamos, ou seja, trabalhamos, cumprimos nosso papel, vendemos a nossa força de trabalho e queremos ser bem pago por ela. Essa é a nossa luta, queremos ser bem pago pela força de trabalho. E ser bem pago pela força de trabalho não é só o salário que eu recebo, ser bem pago pela força de trabalho, até porque também nós pagamos impostos, e diga-se de passagem que a classe trabalhadora é uma das que mais paga, e veja bem que aqueles que atingem um determinado salário, então esse vai lá buscar na fonte, no salário dele, que é o imposto de renda, que temos brigado muito para a questão da revisão da tabela, né? Que hoje essa tabela está muito defasada, nós queremos uma revisão, e que até hoje não foi feito isso da forma que nós reivindicamos. Então é preciso saber se esse candidato ele está comprometido com tudo isso. Eu citei aqui, en passant, a questão do fator previdenciário. Ora, só hoje, quando a pessoa vai aposentar, o trabalhador vai aposentar, que ele vai perceber o que significa um fator previdenciário na aposentadoria dele. O fator previdenciário é uma regra tão complicada, uma forma tão complicada, e veja bem que eu sou matemático, e é de difícil compreensão, porque tudo que você imaginar envolve ali naquela fórmula, e quando você percebe, o seu salário cai lá para 65%, 70%, você ganha na realidade, na ativa. Então isso não tem cabimento, nós temos que rever isso. E outra, quando eu falo de rever, nós sabemos também que a perspectiva de vida hoje aumentou muito, no Brasil não é diferente, no mundo e no Brasil. Então nós queremos discutir, nós não fugimos da discussão. Para isso é que nós discutimos essa questão da consciência, porque à medida que nós escolhemos aqueles que vão nos representar, fazer leis que permitam esse processo de discussão, e concordamos que através da representação é que vão acontecer as coisas. Nós não queremos mudar esse formato. Nós achamos que nós temos que eleger sim, e aqueles que nós elegemos vão ter o papel de nos representar. Esse é o que nós defendemos da política no país, da política do mundo, ou seja, vamos eleger, vamos representar. Para isso, eu tenho que conhecer o candidato, para isso eu tenho que saber o compromisso que ele tem, saber se ele é uma pessoa ética, saber se ele luta pelos interesses sociais, luta pelos interesses salariais, luta pelo emprego, isso tudo eu tenho que buscar saber. E provavelmente o candidato oriundo da classe trabalhadora, oriundo do movimento sindical, terá
maiores compromissos. Isso é intrínseco do papel que ele exerce, não estaria exercendo esse papel. E veja bem que nós temos agora nessas eleições muitos candidatos oriundos das classes trabalhadoras, inclusive do movimento sindical. Portanto, o que eu quero despertar para os nossos ouvintes é que vamos pensar um pouco isso, vamos discutir, não vamos ir naquela linha de que não, eu não gosto de política, não quero saber de política, então eu não gosto de viver, porque política é a vida. Eu até faço uma definição, tem várias lindas definições de política, né? Eu faço uma definição muito simples. A política é a luta pela dignidade da vida. E o que é uma vida digna, se não ter o direito de morar, ter o direito de comer, ter o direito de estudar, ter o direito do lazer, do esporte, ter o direito ao emprego, ao salário? É isso que é viver dignamente. Então, nós queremos, né, participar dessa política. Então, não há espaço, principalmente para o movimento sindical. Eu tenho chamado muito a responsabilidade dos nossos companheiros nos cursos que aplicamos aí pelo Brasil afora, que não dá para ouvir de um dirigente sindical que eu sou apolítico, que eu não gosto de política. Não dá, porque o papel dele já é essencialmente político. Então, eu alerto para isso. Vamos escolher bem nossos candidatos, vamos debater, vamos discutir, vamos juntar as entidades, vamos chamar os candidatos. Se não dá para fazer de uma vez só, faz em vários momentos, chama o candidato a governador, chama os candidatos a deputado. E eu até uso dizer o seguinte: aquele que não comparece num debate desse junto ao trabalhador, esse eu já posso descartar, esse não vai me representar provavelmente, porque não quer nem participar de uma discussão democrática, né, participativa, aí a gente já descarta. Nós tivemos experiência, quer dizer para vocês, já fizemos aqui inclusive na capital de São Paulo, com uma entidade aí, sindical, nós chamamos lá vários candidatos. Eu estava fazendo uma palestra sobre a importância da participação dos trabalhadores nas eleições gerais, e foi então acordado com aqueles que me contrataram, aquela entidade que me contratou, que à medida que ia chegando o candidato, e não foi convidado de uma vez só, a gente parava, chamava o candidato para a mesa e já iniciava o debate com ele. E era interessante que nós estávamos gravando esse debate. E já avisávamos o candidato: olha, quero dizer para o candidato que está sendo gravado e provavelmente nós cobraremos depois. E o fato da sua presença aqui, se você assumir o compromisso, que inclusive está sendo entregue um documento para você, vai ser protocolado, se você assumir esse compromisso aqui, tem grande chance do nosso apoio à sua candidatura. E não importava o partido, isso que eu quero deixar claro. O partido é de fundamental importância, eu quero deixar isso claro. Nós, trabalhadores, devemos estar filiados em partidos políticos, sim. Os sindicalistas devem estar filiados em partido político, sim, porque é através dos partidos que elegem aqueles que vão representar, que vai fazer as leis, que é a vida. Então, tem que ter essa consciência. Mas nós não estamos falando que, vai para o partido A, que é o bom, o partido B, que é o bom. Não, o partido, ele vai ser bom ou não à medida que nós participamos do processo. Por isso que eu digo que não adianta eleger. Eu escolho, elejo, esqueço. Ou seja, eu elegi, está lá. Não, eu tenho que participar, dar continuidade, discutir, debater, chamar o eleito para o debate, para a discussão. Olha, você tinha um compromisso aqui, está faltando isso, queremos. Ou seja, nós temos que participar efetivamente do processo político. O processo, eleição é um processo político importantíssimo, mas a política não é só a eleição, a política é o dia a dia da vida. Muito bem, então assim, os dirigentes sindicais, a gente pode entender dessa forma, ele tem essa importância, ele tem esse dever de criar mecanismos para o povo, para a categoria, criar essa consciência, e nós, como população, temos o dever de fiscalizar esse candidato depois das eleições, correto, professor? Correto, fiscalizar, acompanhar, fortalecer aquilo que está dando positivo. Por isso que eu sempre coloco o seguinte: o movimento sindical em relação aos governantes de hoje. Ora, eu sempre tenho dito o seguinte: aquilo que está sendo bom, aquilo que está sendo positivo, aquilo que está levando ao objetivo que nós queremos, que é a dignidade da vida, nós vamos apoiar, não importa o governante que está. Agora, aquilo que nos contraria, aquilo que está fazendo ao contrário daquilo que nós defendemos, nós temos que rebater, porque se você olhar a classe patronal, ela faz isso, ela faz exatamente esse papel, que é o papel dela. Por exemplo, eu gosto de citar muito o sistema financeiro, que de certa forma, a economia do país, de qualquer lugar do mundo, o sistema financeiro tem uma influência muito grande, não é? E aí, os banqueiros, eles vão sempre lutar e trabalhar para o aumento do spread, do juro, para ter maior lucratividade e tal. E nós vamos ficar assistindo isso, ou seja, o dinheiro que os bancos trabalham é exatamente o dinheiro do povo, da população.
e que deposita o seu salário lá, inclusive, que recebe o seu salário via banco, e quando você precisa de olhar um estado de conta, você paga. Como é que é isso? O banco trabalha de graça com o seu dinheiro, isso vai ter uma lucratividade muito grande, e nós vamos ficar assistindo e não vamos exigir desses bancos o investimento no desenvolvimento, o financiamento da produção. Então é tudo isso que eu acho que nós temos que estar atento, estar discutindo e estar conscientizando o nosso trabalhador. Ou seja, completando aí, o movimento sindical tem como papel fazer a luta da relação capital-trabalho, que é o salário, que é as condições de trabalho, de saúde, etc., mas ele tem o papel de trabalhar com a consciência do povo brasileiro, porque esse povo, na sua grande maioria, como qualquer povo, é que produz a riqueza do país. Portanto, nos compete a exigir parte dessa riqueza que nós produzimos para a melhoria de vida de todos nós. Perfeitamente. Vamos para mais um breve intervalo e no próximo bloco conversaremos sobre a formação da UGT São Paulo. Voltamos ao nosso bate-papo. Recentemente foi fundada a UGT São Paulo, né, professor? E o senhor, sendo um dos coordenadores da fundação da UGT São Paulo, qual a importância dessa organização da classe trabalhadora do nosso estado? Então, primeiro deixar claro o seguinte, que eu sou um dos coordenadores, nós fomos indicados, né, pela nossa operativa da UGT, 4 pessoas para coordenar, que sou eu, o Edson Ramos, um companheiro secretário da Federação dos Comerciários e também dos Sindicatos Comerciários, o Roga Matias, um articulador político que trabalha na nossa secretaria, e também o Natal Léo, que é um dos assessores também políticos da UGT, hoje presidente dos Sindicatos Aposentados da UGT. Então essa era a equipe coordenadora e desenvolvemos um trabalho que, ao nosso ver, é de fundamental importância para a organização dos trabalhadores do Estado de São Paulo, porque nós temos a UGT em todos os estados, nós temos a UGT nacional e foi criado em todos os estados. E foi mesmo uma estratégia deixar para criar o UGT São Paulo depois, tendo em vista que a UGT nacional, a sede aqui, então decidiu-se lá, a direção decidiu criar depois de estar toda formada no Brasil. E aqui em São Paulo, evidentemente, está concentrado os maiores sindicatos, os sindicatos de grande importância, não é? Tanto do ponto de vista da representação, da representatividade, como também do papel que exerce. E aí, nós, em reunião, inclusive, nós só cumprimos aquilo que foi decidido pela direção nacional. Nós resolvemos, então, a direção resolveu, então, fazer reuniões nas regiões do Estado de São Paulo. Ou seja, nós formamos 8 macro-regiões no Estado de São Paulo, para fazer o debate com os sindicatos daquelas regiões, filiados à UGT, para a fundação, então, da UGT São Paulo, do Estado de São Paulo. Isso foi um processo muito interessante, aliás, um processo muito elogiado pelos participantes, porque foi um momento que nós criamos a entidade, daqui nós vamos de baixo para cima, ou seja, nós organizamos nas bases e a partir da organização de bases, dessas macro-regiões, nós fizemos o congresso, então, estadual para a fundação da UGT do Estado. Achamos, assim, de importância grande, porque aqui no Estado de São Paulo, nós temos mais de 300 entidades filiadas, inclusive a Fintec, a Sintec, são filiados à nossa UGT nacional. Então, a criação aqui do Estado é importante demais para organizar essas mais de 300 entidades sindicais, entre federações, sindicatos, associações. Inclusive, lembrando que tanto a FETEC como a Sintec, isso para nós é de grande importância, faz parte da nossa executiva. Nós temos uma executiva do Estado, formada por 156 representantes sindicais, mais 154, mais um conselho fiscal de 6 pessoas. Então, veja o tamanho que é essa entidade aqui em São Paulo. Fizemos um debate muito interessante, discutindo por que era importante, como deveria atuar, e aí foi formada, já feito o congresso e criada, então, essa nossa UGT do Estado de São Paulo. Tá ótimo. E assim, fundada, né, a UGT São Paulo,
quais os próximos passos para organização efetiva da entidade? Fortalecimento também, né? Claro, é evidente que quando você cria uma entidade, você forma ela ali e tal, tudo bem, mas basta isso? Não. A partir daí é que você vai discutir as ações que deve tomar essa entidade estadual para o seu fortalecimento, para a organização do seu sindicato. E é interessante que dentro de tudo aquilo que nós estamos discutindo, nos primeiros blocos desse debate nosso, falando da participação. Veja bem, uma das ações principais, eu até diria duas ações principais dessa UGT estadual, a primeira é organizar, trazendo novos sindicatos para a entidade. Nós temos vários sindicatos independentes central, então nós temos que conquistar esses dirigentes sindicais, esses sindicatos, trazer para dentro da UGT para fortalecê-la. Aqueles que estão descontentes nas suas entidades, também convidá-los para conhecer a nossa entidade, vir para a nossa entidade. E a segunda ação fundamental nesse momento são exatamente as eleições gerais. Nós não podemos passar em branco nessas eleições. Veja bem que criada a UGT, fundada a UGT, nós já estamos na segunda ação, ou seja, nós estamos de novo correndo todas as macro-regiões, chamando todos os sindicatos filiados para discutir a nossa estratégia, ou seja, o nosso planejamento estratégico para essas UGTs. É esse trabalho que nós estamos fazendo, entendendo que assim é que você vai envolver, ou seja, a construção, o fortalecimento da UGT estadual vai depender dos nossos sindicatos filiados. Sim. Como o fortalecimento da nacional vai depender do fortalecimento das estaduais. É assim que nós entendemos, é esse caminho que nós estamos seguindo. Muito bom, professor. Nós queríamos agradecer a sua presença aqui no programa, extremamente importante, principalmente pela proximidade das eleições aí nacionais, então é muito importante esse esclarecimento que o senhor deu aí ao nosso público. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, Tatiana, essa participação. Como falei no começo, é uma honra participar de um programa desse, porque nós achamos esse programa de fundamental importância, porque é levar a discussão para os nossos trabalhadores, para a nossa sociedade. E queria lembrar que eu hoje estou na Secretaria de Organização e Políticas Sindicais da UGT, que é exatamente a secretaria responsável para desenvolver as políticas da UGT, políticas essas discutidas e definidas, aprovadas, deliberadas no nosso segundo Congresso Nacional. Então, hoje a nossa secretaria, que é secretariada pelo nosso companheiro Chiquinho Pereira, que tem sempre lutado e trabalhado no sentido de fortalecer a nossa luta sindical para melhorar a vida dos trabalhadores brasileiros. Parabéns pela luta, professor. Muita força aí nessa jornada difícil. Muito bom. Encerramos mais um programa Fentec Brasil TV. Até a próxima.